Fala galerinha do sétimo ano, tudo certo com vocês? Espero que sim, hein? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Anteriormente nós falamos sobre os anelídeos, que basicamente, em resumo, são animais que a gente conhece como minhoca, a sanguessuga, né? Então esses animais eles são os anelídeos porque eles têm ali cerdas no corpo deles que parecem anéis, né? Eles têm divisões, na verdade, no corpo deles que parecem anéis, né? Lembra os anéis. Então, por isso o nome anelídeos. Agora nós vamos falar de moluscos, né? Como vocês estão vendo aí na capa, certo? Bom, e os moluscos, galera, eles são animais de corpo, no caso, muito mole, né? Cuja maioria das espécies vivem em ambientes marinhos, mas há também os indivíduos terrestres e que vivem em água doce. Grande parte dos moluscos tem vida livre e a sua locomoção, né, do jeitinho que eles andam ali, ela é muito lenta. Bom, eles formam o segundo maior filo dos invertebrados, que quer dizer animais que não possuem ossos, né? Perdendo apenas para os artrópodes, que a gente ainda vai falar, que no caso, em resumo, também são conhecidos como insetos, mas dentro dos artrópodes a gente vai ver que tem várias outras classificações, tem crustáceo, né? Então a gente vai ver isso com calma. Bom, os moluscos, eles não possuem o corpo segmentado como o dos anelídeos. Uma das suas curiosidades é que os moluscos, né, eles vão ter uma concha. Então, em algumas espécies vão ter uma concha, outras espécies vão ter duas. E quando esse animal possui uma concha, ele é chamado de univalve. E quando ele possui duas, é bivalve, certo? Bom, como falei, né, os moluscos eles são animais invertebrados, do corpo mole. Eles têm aí, geralmente, eles ficam se abrigando em uma concha, né, algumas espécies. E o habitat deles podem ser rios, lagos e o solo. A estrutura geral dos moluscos, no caso, o corpo ele é dividido em três partes. Basicamente, a gente vai ter cabeça, o pé e a massa visceral, que a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Bom, a cabeça ela é a estrutura sensorial, né, com os olhos e alguns tentáculos, né? Alguns vão ter tentáculos, outros não. Mas a maioria vai ter isso, certo? Então, nesse caso, cabeça é sensorial. Olhos e tentáculos para tocar nas coisas, saber por onde está indo e tudo mais. Bom, os pés, no caso, ela é uma estrutura musculosa localizada na região ventral. Tipo, é como se a gente... É o pé na barriga, né? Seria mais ou menos isso, tá? Seria um pé na barriga. E a massa visceral, ela vai envolver os órgãos internos, tá bom? E basicamente a massa visceral com o pé, eles estão interligados, tá? Imagina você sendo agora um molusco, que no caso um caracol ou um caramujo, certo? O que que acontece? Esses animais, imagina que você agora vai virar um caracol. Na sua costa vai ter aí a sua concha e a sua barriga. Você não vai ter pé, né? A sua barriga vai ficar deitada, vai ficar de frente para o chão. Então, o lugar da sua barriga vai ser o seu pé. E em cima da sua barriga vai ser essa massa visceral, tá bom? Onde tem os órgãos. Então, a concha, ela é quando o presente ela é formada pela camada de manto que vai secretar uma substância calcária. Então, esse calcário vai de pouquinho em pouquinho crescendo ali no animal e tornar aquela concha que a gente conhece. Então, por exemplo, aqui nós temos como é que eu posso dizer, um caracol, né? Que nesse caso, esse tipo de animal, ele é chamado de gastrópode, tá bom? Então, olha só, vamos começar a falar sobre a classificação, né? Os tipos de molusco que nós temos. Bom, e aqui nós temos os gastrópodes. Gastro, né?
ela é um substantivo masculino para a palavra de origem grega que significa estômago, tá bom? Então, gastro pode significa pés, tá bom? Então seria o pé na barriga ou a barriga em cima dos pés, algo do tipo, tá bom? Então olha só, nós temos aqui a cabeça que ela vai possuir 2 pares de tentáculos, que no caso são esses aqui, certo? Que ficam perto da boca dele. Nós temos um par de olhos e uma boca. Os olhos são esses aqui, mais compridinhos, né? E eles conseguem se retrair, né? E depois voltar. E a boca fica aqui para baixo, que a gente não está conseguindo ver. Certo? Então, nós temos as conchas sobre os pés, né? Que é com exceção da lesma, ok? Aqui na lateral da cabeça a gente vai encontrar, por exemplo, do lado de fora, as genitálias, o ânus e o poro respiratório. Então é desse lado aqui, olha, tá bom? E a rádula? A rádula, galera, ela é uma coisa muito especial, no caso aqui dos caracóis, dos caramujos, que vai ser uma língua que ela vai possuir, por exemplo, ela vai ser bem grossa, como se fosse uma lixa. E ela, sabe gato já te lambeu? Pois é, seria parecido com aquilo. Então, por exemplo, esses animais, eles ficam rastejando por aí. Então, qualquer coisa que eles encontram que seja comestível para eles, eles passam a língua por cima. Então, olha só, ele passa a rádula, que é a língua, e joga os restos de alimento para dentro da boca dele, certo? Bom, a fisiologia dos gastrópodes, no caso, como é que o corpo desses caras funciona? O sistema digestório, ele é completo, né? Apresentando a boca e o ânus, que, como eu já falei para vocês anteriormente, incompleto seria só boca. Tem ânus, é completo. Não tem ânus, é incompleto. Então a gente tem boca. Aqui seria esôfago, tá, galera? E aqui é o papo, o estômago, intestino e por onde sai o alimento, né? O alimento não, os restos dos alimentos, o ânus. A alimentação deles é variada, eles podem ser herbívoros, carnívoros, detritivos, onívoros e parasitas também, tá? A respiração vai ser pulmonar e as excretas, oh meu Deus, novamente aqui é excretas, tá? Então as excretas desses animais, eles são drenadas pelos rins e vão ser eliminadas ali pelo lado em cima, no caso superior, né, da concha. Então olha aqui, ó, ele está dando até um zoom que no caso, como se fosse o xixi dele, né, sairia por aqui também, tá bom? Bom, a reprodução dos gastrópodes em geral, eles são hermafroditas, que significa que eles têm os 2 sexos, né? A fecundação ela é interna e o desenvolvimento dos filhotes é direto. Eles já aparecem um pouco com os pais e com a mãe e tudo mais. A fecundação ela é externa, né? A gente vai ter uma fase larval aí desses indivíduos. Os cefalópodes, eles são animais evoluídos dentre os moluscos, com um sistema circulatório fechado, que é bem diferente, por exemplo, de alguns que são abertos, né? A respiração deles é branquial e tem um complexo sistema neural. No caso, o sistema nervoso deles é bem complexo. São capazes de interagir e identificar imagens nítidas. Nesses moluscos, os tentáculos são bastante desenvolvidos e ligados diretamente à cabeça desses animais. Na grande maioria, os cefalópodes, a concha, em vez de ser do lado de fora, igual dos moluscos, a ausência. Porém, em algumas espécies, por exemplo, de cefalópodes, existe um tipo de concha interna. Nessa classe, né, de cefalópodes estão presentes as células que chamamos de cromatóforos, que são responsáveis pela mudança de cor e até a emissão de luz no corpo desses animais, com a finalidade
de comunicação e camuflagem. A circulação fechada ocorre dentro dos vasos sanguíneos, tá bom? Então, algumas características que nós temos aqui, né? Os tentáculos ligados à cabeça, possuem ventosas que auxiliam na aderência, né? E na reprodução desses moluscos. A cabeça ela vai possuir olhos grandes, uma boca, no caso uma cavidade bucal, e a rádula e um cérebro. Não vai ser só um pequeno sistema nervoso, não, vai ser um sistema nervoso grande, né? Como a gente já viu que eles têm capacidade de entrar até em potes, não sei se vocês já viram vídeos e tal, de moluscos fazendo isso. O polvo, ele tem 8 braços, com ventosas e não possui conchas. Já o náutico, que tem entre 60 a 90 tentáculos na cabeça, não apresenta ventosas e possui uma concha externa. O náuticos é esse daqui, ó, tá bom? E essa concha ela é de forma espiral. A fisiologia dos cefalópodes, no caso, eles são animais carnívoros. O sistema digestório ele é completa, né? Tem boca e ânus. Apresenta aqui, olha, boca, faringe, mandíbula, rádula, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, seco, intestino e ânus. Eles utilizam os tentáculos para segurar e encaminhar o alimento até a sua boca. O sistema circulatório, como eu disse anteriormente, ele é fechado e eles utilizam jatos de propulsão para se locomover, como se eles conseguissem sugar um pouco de água e depois cuspissem essa água, fazendo com que eles fossem fazer o movimento de ir para frente, né? Eles vão possuir os órgãos do sentido, que no caso são os olhos, e nos tentáculos eles vão ter também estruturas responsáveis no sentido tátil. Ele vai perceber também substâncias químicas na água, então se a água tiver com petróleo, com veneno, qualquer coisa do tipo, ele vai se afastar dessa região. A reprodução dos cefalópodes, no caso, eles vão ter sexos separados, vai existir macho e fêmea, e a fecundação geralmente ela é externa, na cavidade do manto ou no mar. No caso dessa cavidade do manto, o macho, algumas espécies eles perfuram a fêmea com um espinho que eles têm nos tentáculos e colocam os seus espermatozoides dentro, tá? O desenvolvimento é direto, no caso vai sair pequenos moluscos iguaizinhos aos pais, com tentáculos e tudo mais. E dentro da classificação dos moluscos nós temos os bivalves. Bom, eles são moluscos que possuem, no caso, nessa constituição, concha, que ela é formada por duas valves. No caso, ela tem uma de um lado, outra de outro lado, né? Então, exclusivamente aquáticos, possuem respiração branquial, eles não possuem cabeça e são animais filtradores, quer dizer que eles aproveitam, né, tudo que está ali pela água circulando, restos de animais, sangue, fezes, tudo que der para eles aproveitarem, eles aproveitam, né? A circulação é lacunar, que significa que ela é aberta, e eles apresentam uma grande importância econômica, porque, no caso, eles são muito utilizados como na culinária, principalmente culinária brasileira e mundial. Como a gente conhece alguns animais, por exemplo, marisco, ostras, mexilhões, esses são animais bivalves e eles são abertos e comidos na hora, mas isso tem que tomar um cuidado, porque nem sempre eles comem coisas boas. Eles podem comer bactérias que podem causar uma intoxicação alimentar, certo? Principalmente esses de praia, você vai para Salinas, sei lá, por aí. Então não é muito bom você comer não, certo? Bom, como está dizendo aqui, né, possuem conchas que protegem o corpo,
não possuem rádula, que é aquela língua, porque eu já falei que eles são filtradores. As brânquias são utilizadas para obter o alimento, que no caso eles são filtradores, e a fisiologia, né, o funcionamento do corpo desses animais. Bom, nós temos um sistema digestório completo. Eles vão possuir a boca localizada na região anterior da massa visceral deles. Por exemplo, essa região bem aqui, né? Possuem cílios no estômago, nas brânquias e na região labial. Elas vão selecionar as partículas que vão entrar e para a locomoção dessas partículas dentro do animal também, e respiração branquial e os órgãos sensoriais distribuídos pelo corpo, no caso, no manto e no pé desses animais. Um detalhe, né, que quando você encontra aquelas conchas bonitinhas na praia, provavelmente esse animal já morreu ou ele trocou de concha, certo? A reprodução dos bivalves, a maioria apresenta o sexo, aqui saiu sexo, né? Mas beleza, é sexos separados e geralmente a fecundação ela é externa e vai possuir uma fase larval, como a gente pode ver aqui, olha. Nós temos um bivalve, outro, o espermatozoide deles, aqui há o óvulo, eles vão se encontrar, vão dar origem a um ovo, a gente tem a larva, e com o passar do tempo a concha começa a crescer ao redor desse animal até ele virar a concha que a gente conhece, que pode ser do marisco, de uma ostra, do mexilhão e por aí vai, certo? Bom, galerinha, por hoje isso é só, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.